Obesidade, uma condição médica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo e que pode trazer diversos efeitos negativos para a nossa saúde, desde transtornos psicológicos a doenças cardiovasculares e até mesmo o câncer. No check-up de hoje, vamos entender como é feito o diagnóstico, fatores de risco, procedimentos e tratamentos dessa condição que atinge 1 a cada 4 pessoas no Brasil. O Dr. Cláudio Luttenberg recebe nos estúdios da Jovem Pan o Dr. Sidney Kleiner, cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista e presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. Fique ligado que o check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Luttenberg. Estamos aqui hoje para falar de um tema que é absolutamente palpitante e muito frequente: a obesidade. 1 a cada 8 pessoas no mundo vive com obesidade. No Brasil, de acordo com o Vigitel, pesquisa monitorada anualmente pelo Ministério da Saúde, 24% dos brasileiros são considerados obesos. 32% são homens entre 45 e 54 anos, enquanto 12% mulheres entre 18 e 24 anos. Quanto ao cenário infantil, 1 a cada 7 crianças enfrenta a doença, representando 14% com menos de 5 anos de idade. Um dado alarmante é que metade dos brasileiros adultos terá obesidade até 2044, ressaltando a necessidade, então, da implementação de políticas de prevenção no país e o distanciamento do discurso que normaliza e define a obesidade como uma questão de escolha. Outro dado interessante mostra que a escolaridade pode ser um fator determinante que influenciará nos números. Até 2030, para se ter uma ideia, a estimativa para aqueles que possuem um nível superior de educação é de 26%, enquanto para pessoas com baixo nível, 35%. Sidney, aqueles que nos assistem sempre ficam questionando: o que é estar obeso? Estar obeso, hoje em dia, de um modo mais simples, a gente mensura através do peso e da altura. A relação entre o peso e o quadrado da altura, ela vai dar um índice que nós chamamos de índice de massa corpórea. Uma pessoa que está acima do peso, ela está acima do índice de 25 e ela pode ter um excesso de peso quando isso vai até 30 e acima de 30 já é obesidade, não é o sobrepeso. E aí nós temos a classificação em 3 níveis de obesidade: o grau 1 até 35, grau 2 até 40 e o grau 3, ou a obesidade mórbida, acima de 40. Você conhece muito bem a saúde pública. Quais são os riscos de uma pessoa estar obesa? A obesidade, principalmente a obesidade central, que é a obesidade visceral, aquela do abdômen, ela se comporta como uma verdadeira glândula que produz substâncias pró-inflamatórias, substâncias pró-trombóticas, são moduladores de inflamação. Então, a pessoa que está obesa, ela está constantemente inflamada. Essa inflamação é que vai levar a consequências muito sérias, como obstrução de vasos, como infarto, AVC. Ela pode levar ao aumento da insulina, da necessidade de insulina e uma resistência à sua ação, que é o diabetes. E a produção exagerada de insulina que o nosso organismo faz para vencer o diabetes culmina com hipertensão. Então, estar obeso, principalmente com a obesidade central, é uma condição que leva a doenças, principalmente cardiovasculares e diabetes, que são extremamente graves e podem ter consequências graves. Nós sabemos que o excesso de ingestão de alimento, o consumo excessivo de calorias, associado à baixa atividade física, contribuem para o desenvolvimento da obesidade. Existem outras questões, como de natureza genética, que levam à obesidade? Existe uma predisposição, existem doenças que levam à obesidade. Por muito tempo, a gente tentou trazer a evidência, e ela existe, né, a evidência do tratamento cirúrgico em uma síndrome que acomete crianças, a síndrome de Prader-Willi. É uma condição onde o efeito da saciedade não aparece. Então, são condições como o próprio diabetes, condições como predisposição genética,
mas se a gente olhar a grande massa, né, o todo que a gente vê hoje impactar em saúde pública, as principais causas ainda são a alimentação inadequada, com excesso de calorias, de alimento com gorduras insaturadas e principalmente o sedentarismo. Lembrando que tratar a obesidade não trata o sedentarismo. O sedentarismo depende de uma iniciativa própria, uma iniciativa de prática de exercício físico, de sono adequado, de combate ao estresse. Então, a gente pode falar que a obesidade é uma condição multifatorial. O vasto mundo da internet, que muitas vezes ajuda, também pode atrapalhar. Influenciadores e falsos profissionais induzem e convencem as pessoas a realizar as famosas dietas milagrosas, além de darem dicas sem embasamento para encaixar na rotina. O check-up foi às ruas para saber como as pessoas procuram por qualidade de vida sem cair nas armadilhas da internet. Acho que para mim a principal questão ali é você ter um acompanhamento, né? Eu particularmente eu tenho um nutricionista, faço acompanhamento com um nutrólogo também, então isso facilita bastante a gente sempre procurar um profissional que tem referência do que a gente só ficar dentro da internet ou ChatGPT atrás de perguntas e respostas aí sem ter um fundamento por trás. Acho que primeiramente, né, ler muito sobre o que é qualidade de vida, não saindo acreditando em qualquer coisa que a gente vê pela internet. Por exemplo, como dicas de beber algo e tudo mais, na verdade você vai cair duro no chão. Então, para mim, a qualidade de vida, primeiro, a gente não acredita em falsas promessas e não tem como pular o degrau. É prática de exercício físico, uma alimentação adequada e balanceada que você mesmo pode fazer na sua casa, indo a feiras livres e comprando mantimentos naturais. Sidney, nós sabemos que nem sempre todo mundo tem um bom profissional a quem recorrer. O que você podia dizer e orientar para que as pessoas não caiam nessas falsas dicas que eventualmente poderiam representar atalhos? Essas falsas dicas, muitas vezes, elas estão pautadas em dietas milagrosas ou uso de suplementos que têm um viés do ganho da receita por quem faz a propaganda dela. Na verdade, é muito simples, né? Se nós tivermos uma condição de uma boa fonte, no caso, fontes aonde se lê internet, mas desde que você saiba a origem daquilo que consiga te informar o grau de caloria de cada alimento ou o componente em relação a fibras, alimentos naturais e não processados, a gente consegue ter nós mesmos o conhecimento de que é uma dieta balanceada, que é composta de fibras, de salada, de carboidratos, de proteínas e de gorduras de forma baixa. E então a orientação que a gente dá é que não existe milagre. Uma dieta balanceada, como foi falado aqui nas ruas, associada a alguma prática de atividade física, é o que previne a obesidade e muitas vezes é o fator de tratamento para quem já está com sobrepeso não chegar à obesidade. Quer dizer que a questão das assim chamadas alimentações naturais, isso não é o suficiente no combate à obesidade? Não é o suficiente porque tem alimentos que são naturais e são hipercalóricos, né? Aliás, o próprio açúcar, ele vem da cana de açúcar, não deixa de ser um alimento natural, mas o seu excesso vai trazer calorias para a alimentação e uma caloria da qual a gente não precisa para aquilo que a gente faz de gasto de atividade física. Portanto, o ideal seria nós todos termos fontes de informação concreta para que a gente possa se basear e tirar dúvidas enquanto alimentação. Mas não é tão difícil assim a gente saber do balanceamento. Aliás, isso hoje já faz parte também de uma educação e ensino fundamental. O que é um alimento mais saudável, o que é menos saudável. O Einstein tem até contribuído com isso nas relações que nós temos junto ao Ministério da Saúde com a informação correta de saúde, entre elas a nutricional, em escolas de ensino fundamental da rede pública. Eu acompanho a tua carreira de perto, né? Eu sei o quanto você é criterioso, o quanto você utiliza de bom senso, né? E o quanto você é honesto na maneira de conduzir seus casos. Aliás, é um privilégio ter um colega como você. Eu te perguntaria, surgiram essas canetinhas injetáveis e, por outro lado, você tem
as cirurgias de obesidade e aqueles casos que eventualmente se resolveriam sem qualquer um desses dois processos. Existem limites para cada uma das coisas? Você acha que há espaço para tudo? Como é que você enxerga esse cenário para você que viveu esse mundo? Eu vivo esse mundo todo dia, né? E as tais das canetas, elas são uma classe de medicamentos que são oriundas de um hormônio que nós todos produzimos e que gera saciedade. E como todo tipo de tratamento, ele tem as suas indicações como um tratamento auxiliar à perda de peso e que não é por ele próprio suficiente para que se mantenha essa perda de peso. Portanto, quando você faz uso de um medicamento que é análogo a este hormônio, que nós chamamos de GLP-1, esse medicamento vai dar o papel da saciedade para ajudar esse indivíduo, esse paciente que está obeso, a ter a primeira perda de peso e, através de uma mudança comportamental, ele poder se ver livre do medicamento e aí, daí para frente, ter uma vida um pouco mais saudável. O que tem acontecido é que, por conta do acesso ser muito fácil, especialmente aqui no nosso país, inclusive com vendas clandestinas desse tipo de medicamento, as pessoas passam a fazer uso como um verdadeiro milagre e nunca se livram porque a mudança comportamental não acontece. Então, quando você para de usar o medicamento, a obesidade volta. Na nossa prática diária, a gente vê que para quem de fato muda o comportamento e não consegue se ver livre, mesmo com o medicamento ou após a sua interrupção, existe a opção da cirurgia bariátrica. Então, neste caso, o medicamento acabou sendo o próprio chancelador da indicação cirúrgica como outro agonista, outro adicional para que a gente atinja a perda do peso. O que está acontecendo, infelizmente, é que isso tem se transformado, assim como outras medicações que surgiram, numa medicação milagrosa sem levarmos em conta, ou pelo menos quem não tem uma orientação médica dos efeitos adversos que o uso deliberado pode trazer, muitas vezes bastante prejudiciais à saúde digestiva. Mas tem muito influenciador digital recomendando e dizendo que faz uso e com sucesso. O que você orientaria para quem está nos assistindo nesse momento a respeito disso? Olha, Cláudio, eu estou vendo junto com essa onda, né, de influenciadores o que aconteceu, por exemplo, com suplementos de academia ou com os hormônios usados para ganhar massa muscular. Eles são prejudiciais? São. O governo teve que regular isso aqui e intervir para que fizesse parte de uma lei. Uma parte é o nosso governo também atuar nessa regulação, mas a outra parte é os indivíduos saberem que não há solução tão fácil, não há um caminho livre que com o medicamento você vai atingir o emagrecimento ou a beleza que você pretende atingir, principalmente para aqueles jovens, eventualmente, que ganham 2, 3 quilos e acham que isso vai trazer a facilidade de voltar. Eu acho que, como tudo na vida, tem que ter o discernimento que os extremos não são saudáveis, e a moderação é muito saudável. Não dá para a gente seguir milagres que são disponibilizados em qualquer tipo de mídia. Laureano Silva, paciente do Dr. Sidney, foi submetido a uma cirurgia bariátrica e contou pra gente como era a vida antes do procedimento, além de como os hábitos rotineiros mudaram após a cirurgia. Próximo de completar meus 60 anos e quase 135 quilos, eu decidi tomar uma decisão na minha vida de pensar a curto prazo ou sonhar a longo prazo, né? Aí fomos nos consultar no Hospital Einstein e lá encontramos um endocrinologista, Dr. Paulo Rosenbauer, que fez várias tentativas com dietas, alguns medicamentos, e tivemos pouca eficiência. Então ele falou assim: olha, o teu caso é irmos ao Dr. Sidney Klassner. E aí fizemos uma consulta com o Dr. Sidney, ele analisando a hereditariedade, devido aos meus pais já terem problemas cardíacos e alguns irmãos também, foi decidido pela cirurgia bariátrica. E eu considero essa uma das decisões mais importantes da minha vida, em que eu só pensava a curto prazo, com os meus 130 quilos, passei a ter sonhos de viver uma vida
muito intensa após a cirurgia. E isso me influenciou bastante, até mesmo na moradia, onde decidimos morar num condomínio onde tem academia, área de lazer, caminhadas, enfim. Após a cirurgia, tudo mudou, né? E aí, o Dr. Sidney foi fundamental nesse processo, porque não só sendo cirurgião, ele me influenciou no estilo de vida, né? Ele sempre havia me falado, olha, a cirurgia é parte do resultado, mas que o teu estilo de vida tem que mudar, a sua mentalidade tem que mudar, e assim foi. Então ele foi realmente uma pessoa que me inspirou pelo exemplo, né? Eu comecei a segui-lo, vendo que ele jogava tênis, caminhava, então eu comecei a adotar esse estilo de vida também, um estilo saudável, tanto na atividade física como na alimentação, buscando alimentos com mais qualidade, esquecendo da quantidade, né? E nisso eu obtive resultados, me apliquei nas atividades físicas diárias e consegui manter um peso, ganhando qualidade de vida. Hoje eu voltei a trabalhar, onde eu já tinha decidido por me aposentar, tenho uma vida ativa em vários sentidos e sou uma pessoa muito mais feliz com essa decisão. Só tenho a agradecer ao Dr. Sidney, que me proporcionou tomar essa decisão também em minha vida e me inspirou tanto. Inspiracional e, ao mesmo tempo, gratificante, como médico, né, Sidney? É um prazer poder escutar tudo isso. Qualquer um pode submeter a cirurgia bariátrica? Qual o critério que você utiliza para indicar, de forma geral, uma cirurgia bariátrica? Da mesma forma como a gente vinha falando de medicamentos, que existem as indicações dos medicamentos, e na sua área de oftalmologia também existem as indicações, a cirurgia bariátrica ela está indicada onde ela faz um impacto maior. Ou seja, nos índices de massa corpórea acima de 40, que é a obesidade mórbida, ou naqueles acima de 35 com alguma comorbidade. As comorbidades elas podem ser a hipertensão, o diabetes, uma doença ortopédica, uma artrose de joelhos, um problema lombar, e cada vez mais tem se levado em consideração os problemas de origem até psiquiátrica, como depressão, aversão ao convívio social, eventualmente refluxo como uma consequência da obesidade. Isso são as comorbidades que são oriundas da obesidade e elas influenciam na indicação do índice de massa corpórea acima de 35, que é a obesidade grau 2. A partir daí, existe uma indicação que é muito de exceção, que é quem tem um diabetes de difícil controle. A cirurgia bariátrica ela pode ajudar o controle da diabetes pelo otorrino e isso pode ser indicado em índices de massa menores, mas são as indicações que hoje a evidência científica mostra que tem os melhores resultados quando comparados aos níveis de complicações que podem trazer. Veja que você acentua que existem critérios muito claros na questão do diabetes. Sim. Não é para qualquer paciente. O que muda na prática em termos de alimentação para quem se submete à cirurgia de obesidade? Existe algum sintoma da pessoa no pós-operatório a médio e longo prazo? Olha, Cláudio, nós já passamos, pelo tempo que a gente atua dentro da cirurgia digestiva, nós já passamos por várias fases e vários procedimentos de cirurgia bariátrica que eram mais impactantes na alimentação, alguns que traziam uma restrição tão grande que o paciente podia ter um índice de depressão maior ou até alcoolismo. Hoje, a gente praticamente, no mundo todo, a gente divide os pacientes que merecem procedimentos não tão invasivos, como uma cirurgia que só aborda o estômago, e outros que também abordam o intestino, como um verdadeiro desvio da alimentação. Nenhum desses procedimentos, depois da compreensão do papel hormonal na cirurgia bariátrica, nenhum deles traz as restrições que procedimentos mais antigos traziam. Então, os efeitos adversos de estar operado, eles são muito pequenos, eles são praticamente, quando bem orientados, do tipo de não fazer grandes refeições
ao mesmo tempo, fazer umas refeições mais fracionadas. Quando você consegue trazer uma nova orientação, e aí o papel do nutricionista, da nutricionista é fundamental, da equipe multidisciplinar, você traz uma qualidade de vida tão boa como se não tivesse sido operado. Obviamente com a necessidade dos controles todos, mas não é mais algo que você vai ter um peso para carregar o resto da vida porque se submeteu a uma cirurgia. Não existe má absorção, não existe restrição à alimentação, não existe restrição ao tipo de alimento. Então, traz a qualidade de vida para uma fase muito boa. Você, quando falou sobre as canetas injetáveis, você mencionou o estilo de vida, a mudança do estilo de vida. Também no procedimento da cirurgia de obesidade, isso é importante? Ótima pergunta, porque a cirurgia não faz milagre. A cirurgia, ela dá, como às vezes eu costumo falar, ela dá o Ctrl-Alt-Del no sistema para que a pessoa emagreça. A partir de um longo prazo, e a gente considera o longo prazo 4, 5 anos, se não houver a tal mudança comportamental, ou pelo menos alimentar, se um paciente pós-operado resolve que vai comer uma caixa de chocolate toda noite, ele vai ingerir calorias que vão fazer o ganho de peso novamente. E aí não tem como um procedimento cirúrgico trazer o milagre de não deixar essa caloria entrar. Portanto, eu considero a cirurgia bariátrica, vamos dizer assim, um resgate antes da perda de peso para que o paciente entre em outro modo de viver, como o Laureano muito bem explicou. Ele virou um entusiasta do esporte, da boa qualidade de vida, da alimentação mais moderada, e aí o cirurgião tem um papel também. Não adianta a gente fazer cirurgias em série sem depois a relação médico-paciente não contribuir para que essa mudança comportamental venha. Além dos diversos tipos de cirurgia bariátrica, Sidney, existe algum tipo de procedimento que possa ser um coadjuvante, como balões, por exemplo? Olha, nós passamos pela fase do balão intragástrico, como algo que pudesse dar a sensação de plenitude para o paciente, e aí ele, ingerindo menos alimento, ele teria a perda de peso. O que a literatura mostra, a evidência científica mostra, é que nem todos os pacientes têm a perda de peso desejada e o balão tem um tempo limite de 6 meses. E quando você retira o balão sem dar o tempo adequado para a mudança dos hábitos, o reganho volta. Então hoje, quando nós comparamos o balão, por exemplo, e esses procedimentos com o tratamento medicamentoso, o tratamento medicamentoso ele leva uma vantagem disparadamente maior. Então esses procedimentos passaram a ficar em segundo plano, ou seja, o tratamento medicamentoso como uma alternativa, ele é muito mais eficaz do que procedimentos alternativos que não a cirurgia bariátrica. Sidney, nós vamos ficando por aqui. E você sabe o quanto, para mim, é gratificante ter você todos os dias, mas particularmente aqui conosco na Jovem Pan. E agradecer não só ao Sidney, mas agradecer a você que nos assistiu e que acompanhou através de todas as plataformas da Jovem Pan. Qualquer dúvida, qualquer tipo de abordagem, por favor, nos procure. Temos o nosso e-mail aí presente, drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje, você viu o que é estar obeso, como o quadro é mensurado, as complicações geradas pela obesidade e o impacto que pode desencadear outras enfermidades, as principais causas que levam à obesidade, dicas para quem não possui o devido direcionamento, as famosas canetinhas, o uso correto, seus limites e regulamentação, e os procedimentos cirúrgicos, para quem são indicados, quais são os cuidados no pós-operatório e até mesmo as alternativas. Até o próximo check-up. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.